Caríssimos irmãos e irmãs, então na continuação aqui de ontem, na Páscoa, Pedro continua testemunhando a ressurreição, que eu disse ontem que poucos viram, só os discípulos, né? Então são os discípulos que vão testemunhar. A cruz, todo mundo viu na época. Em outras palavras, a cruz, todos nós vamos passar. O sofrimento, todos nós vamos ter. Mas a ressurreição, só os discípulos vão ver em vida. Ver com o nosso testemunho de vida, que seria o mais forte, e ver com as nossas palavras, se preciso for, né? E aqui Pedro começa a mostrar que Jesus era um homem aprovado por Deus, Deus o ressuscitou, que era algo muito, muito, muito humilhante na época, porque o povo não acreditava. Na Grécia, quando Paulo foi pregar na Grécia e falou da ressurreição, ele falou, ó, tá bom aí, mas depois a gente volta a ouvir. Porque é algo muito forte. Só os discípulos preparados. Então a gente tem que, já que a cruz não tem como a gente escapar, nós temos que nos preparar para ter a certeza da ressurreição. Que seja uma ressurreição interior, na hora da provação, e seja a esperança na ressurreição eterna. Porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. Quando se acaba a esperança, né? A gente precisa. E infelizmente, o que tem faltado muito são os testemunhos nossos para dar esperanças aos outros. Eles estão procurando desesperadamente ter esperança nesse mundo cada vez pior. E quem pode dar esperança somos nós, com os nossos testemunhos primeiro. Alguns, isso eu já ouvi muitas vezes, alguns ficam irritados quando alguns de nós falam, mas não testemunham com a vida. Estou cansado, padre, de blá blá blá, né? Falar é fácil, mas eu tenho um que trabalha comigo, que é da Igreja Católica, que é o pior de lá. Como é que você faz? Fico com vergonha, né? E eu soube, padre, que é pregador, está traindo a esposa. Que pregador é esse? Isso tem feito muita gente, não só não ter esperança, como fechar o coração, até outros que poderiam dar esperança, né? Que testemunho com a vida. Claro que o caminho, quando a gente ouve isso, é falar, mas só ele você tem de exemplo? Você não vê tantos outros exemplos bons na igreja? Você só tem exemplo os padres pedófilos, porque a imprensa mostra para todo mundo, mesmo que não seja tão comum como na família, porque depois que eu virei padre, eu fui vendo quantos casos tem, é assustador na família. E os padres que estão na África, morrendo, na China, morreram, né? Na Rússia. Os padres que Stalin mandou num trem para morrer de frio, na Sibéria. Os padres que cuidam das pessoas doentes. E as freiras que estão lá. Tem uma freirinha que me encontrou pela internet, acho que ela é da Alemanha, e mora num país de língua portuguesa, acho que é Moçambique, Angola, né? E ela escreve mostrando foto das criancinhas que eles tomam conta. E uma vez ela disse que nunca mais viu sua família. E essas pessoas não existem. A gente foca só no que tem de pior. Mas de qualquer forma, fica a nossa vigilância para levar Jesus ressuscitado primeiro com o testemunho de vida. Porque tem muita gente que está desacreditado de nós, né? De padres. Eu ouço na cara. Eu não confio em padres. Me decepcionei com todos. O pior que na vida evangélica, eu não posso me gabar, né? Não, eu sou bom, não, confia, né? Sem ficar calado. Nós não prestamos, mas alguns deixam o Espírito Santo agir, né?
Não posso falar, porque senão vai ser o primeiro a cair no dia seguinte. A gente fica de mãos atadas, né? O que mostra que nós realmente somos fracos. E no Evangelho, outra coisa que é muito comum, que é muito de acordo com hoje, as mulheres partiram depressa ao sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. Vê a igreja, quantas mulheres tem. São as mulheres as primeiras a descobrir Jesus ressuscitado. Quantas mulheres que eu atendo, padre, eu não sei mais o que eu faço com meu marido, com meus filhos, não quer saber de Deus. Essa ansiedade de levar Jesus ressuscitado, né? Porque são as mulheres que frequentam mais e têm mais possibilidade de ver Jesus. E o negócio dá uma ansiedade, porque as experiências que você tem com Jesus, você não dá conta de passar para os outros, de explicar. Aí fica pior, né? Eu senti um trem. Ah, você tá doida, mulher. Você tá ficando louca, tá fumando baseado lá na igreja. Não, mas é um trem diferente. Aí que a gente fica mais complicado, porque se a pessoa não fizer a experiência dele, ele não vai entender. Como é que faz? O que tem é que as mulheres têm que ser boa esposa, boa mãe, com paciência, né? É assim que vai conquistar. Rezar muito, fazer penitência, ter paciência, amar o esposo bêbado, pôr no colo, a não ser que seja violento. Se for violento, a igreja pede que viva separado, porque está tendo os casos de violência grave. Mas é o que a mulher tem. Tudo que ela vive com Jesus, ela não dá conta. Fala mais ou menos, né? Mas não, a gente não consegue transmitir. E aí, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Elas foram anunciar aos discípulos. Quantas mulheres hoje de igreja que evangelizam os padres? Que rezam, corrigem. Como que hoje está tudo parecido, né? Porque às vezes os padres ficam sozinhos, isolados, né? E acabam pela carência, pela solidão, afastando da oração. E muitas vezes as mulheres fazem campanha de oração pelo padre, vamos reunir para falar com o padre. Assim como Jesus falou, dizem aos meus discípulos que eu estarei na Galiléia. Elas apontam onde está Cristo, né? Consola, não, padre, você não é tão ruim assim não. A gente gosta do Senhor, todo mundo tem defeitos, não fica mal não, né? As mulheres levam Jesus ressuscitado. Os sumos sacerdotes reuniram com os anciãos e aqui vem a outra parte, olha só. Os sumos sacerdotes pediram para mentir que tiraram o corpo de Jesus, os chefão da igreja. Isso aí a gente não... Os chefões da igreja impedindo que o pessoal tenha contato com Jesus ressuscitado, né? Os sumos sacerdotes do templo, pagando para mentir. Será que tem isso hoje também? Vamos deixar na mão de Deus, né? Olha como é difícil, né? Se você não tiver uma vida íntima com Deus profunda, a chance da gente desistir e recuar é grande. Só que tem uma coisa, quando a gente tem experiência com Jesus ressuscitado também, Ele muda a nossa vida de uma vez para sempre. Nada lá fora tem mais gosto, né? Até o sorvete não é tão gostoso mais. Você toma banho. Eu lembro, tem coisa que a gente vai lembrando quando era moleque, adolescente. Eu ia para Araguaia. E às vezes nem entrava no rio, né? Aí tava assim, nossa, falta um dia para nós ir embora. Eu ficava lá dentro do rio para tentar achar bom que estava tomando banho, né? Mas no fundo, não estava nem aquilo. A gente fica procurando meios para buscar coisas passageiras e deixamos a nossa alegria eterna aqui. Que Jesus ressuscitado entre os nossos corações, nos faça grande testemunha e traga outros para a igreja, para ter a alegria que nós teremos. Uma alegria não sem cruz, mas uma alegria que transcende a cruz. Assim seja.